Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os seus olhos passam por uma cidade chamada Cesareia, e o Senhor vê um homem que na hora nona busca a sua face. Está dedicando um tempo em oração. Não apenas nesse dia, mas esse homem ora de contínuo, continuamente em oração. O Senhor também, que ouve a oração, vê as suas obras. Observa o seu relacionamento com o seu semelhante, relacionamento com o próximo. O Senhor que tudo vê, o Senhor que ouve e ouve a oração do seu servo. Aqui Deus ouve a oração. Deus dá uma visão, Deus envia anjos e este anjo dá-lhe ordens. O anjo não proclama o evangelho, mas o envia para que um pregador, um evangelista seja enviado, seja trazido para lhe comunicar o evangelho. O anjo não o faz, mas ele coloca isso nas mãos dos seus servos. E o servo que também a palavra de Deus diz que está em oração. Esse, na hora sexta, está buscando a Deus, está orando. Os olhos do Senhor também passam por Jope, e ali ele vê Pedro orando. E o anjo também, numa visão, recebe, dá-lhe a ordem para que vá onde ele está enviando. Que ele não questione, mas que ele vá. Homens irão procurá-lo e ele deve ir e também comunicar o Evangelho. O Deus que tudo vê, os seus olhos estão sobre toda a terra, estão sobre a nossa cidade, passando sobre a nossa casa e também passando sobre as nossas vidas, trazendo-nos visão e também trazendo mandamento a nós, para que nós obedeçamos. Cornélio, ao ouvir a voz do anjo, imediatamente envia mensageiros até Jope para chamar Pedro, para que Pedro possa expor, para que Pedro possa transmitir palavras da parte de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, que está orando, buscando a Deus, também recebe a visita do anjo e também recebe a ordem. Capítulo 10 de Atos, versículo 9, que diz: No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Um homem que ora, um homem que está em oração, um homem que tem uma visão e recebe uma ordem. Na visão é: levanta-te
mata e come. Mas ele questiona Deus, ele questiona a vós: de modo nenhum, Senhor. Não obedecerei, porque eu nunca comi, nunca entrou pela minha boca coisa comum e imunda. E a voz do Senhor diz: aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei, não considere comum ou imunda. O que Deus purificou, o que Deus santificou, não devemos considerar comum e imunda. Olhamos para as pessoas, consideramos-a imunda, consideramos comum. Não olhamos para a obra que Deus realizou. Não olhamos para a obra da cruz do Calvário, aquele que deu a sua vida, aquele que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Pessoas pela qual Jesus Cristo deu a sua vida. E a semelhança de Pedro, recebemos ordem da parte de Deus. Recebemos ordem para que possamos ir por toda a terra e pregar o Evangelho a toda criatura, indistintamente, sem acepção de pessoas, sem escolha. Recebemos a ordem de ir por toda parte, a começar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A partir da nossa terra, a partir da nossa casa, a partir da nossa cidade, irmos por todos os cantos para anunciar o Evangelho. Mas muitas vezes nos recusamos. Determinados lugares, determinadas pessoas que consideramos pecadores, imundos, comuns, não queremos ir. Nos recusamos a ir. E à semelhança da visão de Pedro, jamais, Senhor, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Não consideres comum, não consideres imundo aquilo que Deus fez por estas pessoas, a purificação que Ele já concedeu. Aos nossos olhos, vemos o pecado. Aos nossos olhos, o pecado está presente, muito presente, está diante dos nossos olhos. Mas nós não conseguimos olhar para além da pessoa, para além da sua vida, para além do seu pecado. Não conseguimos olhar para a cruz do Calvário. Por isso, Deus envia o mensageiro, mas Deus também envia aquele que há de ouvir. O anjo não lhe transmite a mensagem, mas é dito, é apontado o homem que lhe trará a palavra. Ele deve enviar este homem para que não apenas Cornélio, mas toda a sua casa. Ele faz questão de não apenas a sua família, mas os seus amigos, para que ouçam o Evangelho, para que ouçam a palavra de Deus. Que nesta manhã, ao recebermos de Deus a palavra, possamos, à semelhança de Cornélio, à semelhança de Pedro, ir por todas as partes, ir por todos os lugares onde somos enviados, através de nós, através das redes sociais, compartilhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.